Olá, por que uma viga deve ter no mínimo 100 centímetros quadrados de concreto armado para cada tonelada força de cortante? Isso é uma regra de pré-dimensionamento similar à regra dos 40 centímetros, mas para o cisalhamento de uma viga, ok? E qual que é a lógica disso? Basicamente, imagina que você tem uma viga com 50 toneladas de força, tipo uma viga de transição, uma viga de equilíbrio. Você não precisa se preocupar com isso, você está calculando uma viga baldrame de uma casa térrea, por exemplo, não é um problema, mas se você tem uma viga com uma solicitação maior, uma viga de transição, uma coisa específica que vai ter uma cortante elevada, você precisa ter uma base de como encontrar a área de aço e a área de concreto daquela viga, porque você não pode dimensionar só pelo momento, fazer um pré-dimensionamento pelo momento, apenas pelo momento. Tem que verificar os cisalhamentos, se é uma viga com uma carga pontual muito pesada ou um vão muito pequeno, por exemplo. E a questão é que o método que a gente encontra a área de concreto de uma viga é, a gente pega a cortante que a gente tem estimado no pré-dimensionamento e multiplica por 100. Ok? Tem um motivo lógico para isso, mas essa que é a regra base. Então vamos lá. Qual que é o motivo lógico? Vamos fazer uma dedução matemática aqui. Vamos considerar 50 toneladas de força e um FCK 30 PA, mas na verdade qualquer tonelada de força vai valer isso aqui igualmente, porque é uma questão de área, ok? Então vamos lá, derivando os dados materiais. O aço vai resistir 4.348 kg força por centímetro quadrado, a gente não pode considerar mais que 5 toneladas de força por centímetro quadrado de resistência do vergalhão de estribos, ok? E daí tirando o coeficiente de segurança fica 4.348. O concreto na tração de pura, ele teria o quê? Para um FCK 30, 14,5 kg/força por centímetro quadrado. Ah, mas se fosse FCK 25, daria tipo 12,8, teria uma diferença aqui, mas não seria considerável. E agora, se for calcular a resistência, né? O cálculo da resistência é o quê? É basicamente a resistência do concreto mais a resistência do aço, ok? Essa é a regra base. Então, quando eu vou calcular uma viga tem 50 toneladas de força. Como que eu sei se ela resiste ou não? Eu calculo quanto que o meu concreto resiste e eu calculo quanto que o aço resiste. Ou, alternativamente, eu calculo, pego a cortante que eu tenho, tiro o que o concreto resiste, o que sobra é quanto que eu tenho que armar, entendeu? Aí, se você começar a analisar isso aqui, você vê que tem várias vezes que o concreto consegue resistir tudo. Por quê? Porque se o concreto for forte o suficiente, consegue resistir tudo. Isso não acontece numa viga, por exemplo. Não posso aumentar a seção de uma viga a ponto dela não precisar aço. Mas eu posso aumentar a seção de uma viga suficiente a ponto dela não precisar estribos e eu armar só com um mínimo. Ok? Essa que é a diferença. Entendido? Então entra a questão que para encontrar a cortante que o concreto resiste, a gente chama de cortante V de cortante, né? Porque a gente faz um V com a mão e ele é o mesmo formato de uma tesoura, ok? Por isso a gente chama cortante, cisalhamento, tá? Mas a questão é que C, concreto. A cortante do concreto é 60% do FCTD. Por quê? Porque qualquer peça no cisalhamento a gente considera no máximo 60% da resistência, ok? Isso é dedução de resistência de materiais, porque só a alma que vai estar solicitada totalmente, as pontas nem tanto, então a gente reduz um pouco. Isso que ele multiplica pela resistência do concreto e pela seção do concreto, ok? Aí, na verdade, esse B dado que a gente pode chamar só direto de B, mas não é diferença crítica, né? Porque isso aqui só se fosse uma viga T, uma coisa do tipo, tá? Agora, próxima questão. Área de aço mínima. A área de aço mínima de uma viga de concreto armado geral vai ser próximo de 10% da largura. Ou seja, eu tenho uma viga de 20 centímetros de largura. Ela vai precisar de 2 centímetros por metro, 2 centímetros quadrados por metro, ok? Tá? Essa que é a regra base. Então, se eu fizer se eu colocar esse 10% da largura como sendo a área de aço mínima, né, que eu vou usar como base, eu vou ter o quê? Bom, a cortante resistida pelos estribos, ou seja, V, né, cortante, S, steel, do aço, né, tá? E W, web, porque é a alma, ok? O que vai acontecer é que eu considero 90% e a nossa norma exige, na verdade não é só a nossa norma, todas as normas com base exigem uma redução da resistência, por quê? Porque se você colocar vários pedreiros para colocar, tipo, imagina que tem uma casa com 150 metros de vigas. E você fala para 3 pedreiros diferentes, coloca um estribo cada 15. A quantia de estribos que eles vão gastar vai ser exatamente a mesma? Não. Quem sabe um gasta alguns estribos a mais, alguns estribos a menos, pela maneira até que ele mede, então a gente só considera 90%.
um estribo de 5 cada 16 não é um problema, entendeu? Tá? Isso tu multiplica pela área de aço que a gente tem, que é 10% da largura, multiplica pela resistência do aço, que eu já tenho, ok? E pelo D, né, que eu só vou deixar multiplicado por D, tá? Isso que vai ser o quê? Se eu deduzir essa equação lógica aqui, ó, eu vou chegar no resultado que o VSW, ou seja, a parcela resistente do aço é de 3,9 para um FCK de 30, isso aqui não teve diferença de FCK, tá? Mas a resistência do aço é 3,9. Com armadura mínima, claro, posso colocar mais que o mínimo, mas com base de armadura mínima, e daí se eu somar os dois vai dar 12,6, e dividido pelo coeficiente de segurança, que é 1,4, eu sei que a cortante máxima, o VK máximo, é 9 kgf por centímetro quadrado. Outra questão que, se eu pegar 9 e multiplicar por 100, daria 900. Falta um pouquinho para chegar em 1000 exatamente, né? Então, tecnicamente, a questão certa, o cálculo correto seria multiplicar por 111.1111 o resto da vida, entendeu? Se eu quisesse a armadura mínima. Ou seja, se eu tenho uma viga de 50, dividido por 9, 50 toneladas força dividido por 9 kgf, seria uma viga de 5.555,555 centímetros. Arredondo para 5.000. Por quê? Porque se eu tiver estribos um pouco acima do mínimo numa pequena região, não é um problema. Vai precisar mais aço? Vai, mas não é um problema. Próxima questão. Nós calculamos o cortante não no apoio, mas apenas a 1D de distância do apoio. Próxima questão. O nosso D é em torno de 95% da altura. Então, vai ter uma perda de resistência aqui, mas tem outra questão que vai ganhar um pouquinho e vai ser próximo a isso, ok? Tá? A questão é que, se eu tenho uma cortante na viga de 50 toneladas força, pouco importa que no pilar ela tenha 50, porque eu só considero a 1D de distância, ok? Eu vou ter o quê? Os estribos tracionados, o concreto comprimido, bem próximo ao pilar, que é só compressão, então eu não preciso me preocupar com o aço, vai ser o concreto que vai estar resistindo, descendo a carga. Eu tenho que preocupar a 1D, ou seja, se tem uma viga com 60 centímetros, né? O D vai ser em torno de uns 56 centímetros aproximadamente, vai ser o quê? Vai ser a 50 centímetros de distância do apoio que eu tenho que preocupar, ok? E entra a questão que eu não considero a viga inteira, eu considero da armadura tracionada para cima, do eixo da armadura tracionada para cima. E claro, se eu colocar a segunda, terceira, quarta camada, eu perco resistência, tá? Mas eu só considero a rachurada. Essa que é isso que eu estava fazendo de lógica ali, tá? E dentro da questão, exemplos. Eu vou criar algumas opções com 5.000 centímetros quadrados, vai ver que eu tenho o mesmo padrão, que é o quê? Bom, 5.000 centímetros quadrados, tira a raiz, dá 70 aproximadamente. Então, se eu tenho uma seção de 70 por 70, a armadura mínima é um pouquinho mais que 10, vai ser tipo 8 centímetros quadrados por metro, tá? E isso para uma FCK 30, FCK 25 seria um pouquinho menos, se eu usasse 35 seria um pouquinho menos, mas essa é a questão base, tá? O que seria equivalente a 2 de 8 cada 24, eu não vou usar estribo de 5, né, numa viga desse porte. Mas a questão é, essa seria minha armadura mínima. Só que a armadura necessária ainda é 2 ferros, dois estribos de 8, né? Tá? Estribo dupla normal em vigas largas, até facilitar a execução. Tá? Só que em vez de ser cada 24, vai ser cada 17, ou seja, 30% a mais de aço. Ok? 30% do mínimo no ponto crítico. Não é um estribo pesado ainda. Agora, se eu tivesse uma viga de 50 por 100, se eu tivesse uma viga de 50 por 100, seria estribo 6,3 cada 21. E no ponto crítico, 6,3 cada 16, e também duplo, né? Com base, estou considerando que todos os estribos duplos, ou no caso triplo, se fosse uma viga mais larga que alta. E dentro da questão que, novamente, é um aumento de 25% da armadura ali, é pouca coisa em cima do mínimo, ok? E se fosse uma viga deitada, uma viga de 100 de largura por 50 de altura, a área de aço seria o dobro, ok? Tá? Mas outra questão, por quê? Porque ela tem o dobro da largura, mas como o estribo tem metade da altura, acaba sendo a mesma equivalência de consumo de aço, tá? 11,6 é o mínimo, ela acaba precisando de 16,8, aumentou o que? 40%. Ok? Então, se eu trabalhar com essa seção aqui, vai ser, digamos, quase toda a viga vai passar com o mínimo e só uma pequena região vai precisar mais que o mínimo. Ok? Agora, e se eu chutasse uma seção? Ah, vou fazer uma viga de 50 por 50 porque eu acho legal 50. A armadura mínima seria 5,79, mas a armadura necessária seria 28,3. Então, seria questão de colocar, tipo, 2 estribos de 10 cada 11. É um absurdo de aço aqui. Ok? Tá? A gente estava falando, tipo, uma viga de 50, estava considerando o quê? 16, aí vai para 28, quase dobra a quantidade de aço. Tá? Ah, mas se eu considerasse um pouquinho mais que o mínimo, só para demonstrar, tá? Mas uma viga de 50 por 100 vai ficar entre 5,7 a armadura mínima e 7,5 que eu necessito. Se eu colocar 10% a mais,
vai ser tudo 6.4. Então, se eu colocar 10% a mais desse valor, vai ser armadura mínima de fora a fora e eu não vou precisar me preocupar em nenhum ponto com reforço. Agora, e se eu usar 90% dessa área, se eu usar 90 centímetros quadrados por tonelada força, já viraria uma questão de estribo de 6.3 cada 14 contra 6.3 cada 16. Ainda não é nada crítico. Vou ter que lembrar que para cada 5 centímetros que eu tiro, eu estou aumentando essa armadura aí em mais 1, 2 centímetros quadrados, ok? E tem outra questão que, conforme eu tiro do aço, tem que colocar, do concreto, tem que colocar tudo no aço. E daí começa a dar estribos mais pesados e começa a complicar. Entendido? E agora a próxima questão é o quê? Tá, na verdade, que isso aqui é corrigido. Ok. Só falar então questão de marketing, por quê? Porque você quer aprender outros métodos de dimensionamento e pré-dimensionamento com base lógica, que não se limita a você coloca o pilar de 15 por 30, a viga de 15 por 30, porque 15 por 30 é legal. Nos meus cursos eu demonstro isso, nos meus cursos eu demonstro a parte lógica, como que realmente dimensiona adequadamente, encontra estruturas adequadamente e comece já com pré-dimensionamento adequado e soluciona obras. Por quê? Porque com o pré-dimensionamento adequado, a obra já está solucionada, é só questão de otimização. Ok? Tá? Dentro dos cursos eu demonstro justamente essa regra dos 100 centímetros quadrados por tonelada, eu demonstro a regra dos 40 centímetros e demonstro várias outras regras que vão garantir um pré-dimensionamento adequado, que depois, para fazer o dimensionamento final, vai ser só questão de você verificar se aquilo lá que você fez com base está correto ou não e aplicar uma pequena otimização. Ok? Essa que é a questão crítica, ok? Você vai ter um projeto muito mais rápido e eficiente se você fizer um pré-dimensionamento adequado, conforme eu mostro dentro dos meus cursos, tanto o Concreto Armado 1, que é o curso básico, e o Concreto Armado 2, que é o curso avançado, os dois, claro, voltados aqui, que a gente está falando no vídeo de hoje, para Concreto Armado, ok? Beleza? Então, link abaixo aí na descrição, vai estar meu site, onde estão todos os meus cursos. Eu tenho cursos em outras áreas, tá? Você vai ver aqui do lado todos os cursos que eu tenho, tá? Mas a questão é, nesse caso concreto armado, eu tenho esses meus dois cursos, concreto armado básico, concreto armado avançado, e uma questão que você pode fazer, caso você queira depois o avançado, você pode comprar o básico e depois, quando for migrar para o avançado, você só paga a diferença, beleza? Mas por enquanto é isso então, e até a próxima.